Antes que você continue assistindo esse corte, eu tenho um recado bem rapidinho pra te dar. Se você gosta de magia do caos, discordianismo e do próprio Robert Anton Wilson, que é o autor que a gente está tratando nesse corte, você precisa saber que nós, da editora Finord, estamos com uma campanha no Catarse para publicar a trilogia Illuminatus pela primeira vez. A trilogia Illuminatus é o principal trabalho da obra do Robert Anton Wilson. É o livro que popularizou o trabalho dele e popularizou também o discordianismo, a conspiração Illuminati e acabou influenciando o surgimento da própria magia do caos. Esse livro tem uma relevância importantíssima na nossa cultura pop e influenciou o trabalho de autores como Grant Morrison, Alan Moore e Philip K. Dick, criando todo um gênero novo de ficção de conspiração. Então, se você se interessou pelo tema desse corte, corre lá em catarse.me/Illuminatus com 2 L's e dá uma olhada no nosso projeto. Você tem apenas até o dia 13 de setembro para fazer o seu apoio. Então corre lá que eu tô contando com você. Mas aí a gente pula do circuito semântico, né, pro tal do circuito sexual que o Dark Knight tinha perguntado mais cedo. A gente chega nessa fase do amadurecimento, né? Que é É o que o o. Dark Knight tá fazendo o tempo todo. Ele queria saber do sexo. É, não perde Por um tempo, nosso acaso menino. eu me chamo. Não vou falar. Não, diga. Imperador da putaria? Não. Como que é mesmo? Rei do camarote. Se eu tivesse em um momento privado aqui, eu faria a piada citando nomes, mas eu não vou fazer isso. Não, aí não. Mas o lance, não pode- cara, do circuito sociossexual moral, que é o nome, né, apropriado, é que não é exatamente só sobre sexo. Aí a gente entra naquelas piras lá de... que o Sper falava, né, que o mundo é uma sequência de coisas fornicando com outras coisas. Tem um pouco disso. Mas, cara, o livro ele apresenta toda uma ideia de que todo o condicionamento socio-moral, né? Não sei se seria exatamente isso. A sociomoralidade, as dinâmicas sociais, elas giram em torno da questão de sexo. E, inclusive, vai além e coloca que os deuses primitivos, pelo menos. Aí eu não lembro se exatamente. Aqui, eu tô aqui com a frase aberta pra não fazer o misquote. Deuses e deusas são programas sexuais e genéticos expressos em símbolos primitivos. Essa é a ideia, tá ligado? Bem provocativa que é colocada, mas que eu acho bem interessante. E aí, Rodrigo, te dou a palavra pra comentar. Como é que é aquela frase que fala que tudo é sobre sexo, exceto poder? E sexo. Tudo é sobre sexo, exceto o sexo, que é sobre poder. Aham. Essa frase é muito boa e ela encaixa exatamente nesse circuito, né? Aqui a gente já tá falando de não vou dizer o ápice da civilização, mas a gente já está falando de um refinamento social, né? A gente fala que o indivíduo que experimenta o quarto circuito é o indivíduo que já teve algum tipo de experiência sexual, né? Isso é colocado no livro dessa forma. Então, é dito que isso acontece porque é preciso de ser apresentado, né, iniciado nesse sistema dessa dinâmica de trocas de interesses afetivos. E aí eu já não sei necessariamente se você precisa do ato em si para você vivenciar esse circuito, mas simplesmente o entendimento de troca de interesses e de afetos para entender como que essa é uma moeda corrente na nossa sociedade. Esse é um recurso, né? Tal como tempo e tal como dinheiro, né, interesse afetivo também é algo que que nos motiva e nos movimenta talvez mais do que tudo. E aí quando é doido que ele coloca né, essa dinâmica sexual ao lado, né, da dinâmica moral, né? Porque vão haver pessoas justamente para estruturar e sistematizar e colocar regras e imposições a fim de ajudar a controlar a libido social. Eh, Isso é muito doido. Sim, total. E aí, cara, essa questão de que toda a questão sexual, né, ela influencia nas dinâmicas sociais, nas dinâmicas religiosas, ela é muito consistente, na minha opinião, cara, porque conforme... Isso foi algo que esse livro ele me introduziu, esse conceito, e eu nunca tinha realmente visto em outro lugar, nem pensado sobre isso. E algo que eu levei pra mim, assim, realmente como crença, que... Cara, quando você pega, por exemplo, diferentes religiões, diferentes culturas, todos esses tabus sexuais, questões de... Porque você pega assim, tipo, vamos dar um exemplo pra ficar mais palpável, né? Pega a igreja católica. Você tem que casar e tal. Aí você tem que... A pessoa tem que ser virgem, teoricamente, né? Por que que você tem todos esses condicionamentos? Por que que o marido ele tem que ir trabalhar e a mulher fica em casa cuidando e tal?
Porque, cara, no fim você tá falando do futuro da espécie, da genética, né, que tá sendo carregada ali. E não só a herança genética, mas a herança real mesmo também, a herança monetária, tá ligado? As questões de relacionamento de poder dentro de comunidades pequenas, que era extremamente afetada por quem se reproduzia com quem, etc, né? Então todas as religiões, todas as culturas, elas vão introduzindo condutas sexuais. Pra dizer, ó, você vai, tipo assim, não é uma regra que você vai ser, sei lá, executado por isso, ou em algumas culturas sim, outras não, né? Mas, assim, é preferível que você não transe com ninguém até você casar com alguém, entendeu? Senão você vai ser mal visto. E eu sempre, quando era adolescente, principalmente, tinha esse questionamento de por quê, né? Por que que é assim? Por que que eu tenho que casar com a pessoa? Por que que as pessoas elas não se relacionam umas com as outras conforme tem vontade, né? Por que que tem relacionamentos, esses tabus morais? O que é irônico, né? Porque as religiões, né? Porque como tá colocando nas caixinhas ali, né? As religiões, tem que casar. Elas prezam muito, tipo assim, sexo só para reprodução, né? Uhum. E aí, se a reprodução é o objetivo principal, por que que eu preciso esperar para casar para ter a minha reprodução se eu poderia me reproduzir muito antes de casar? Nem necessariamente casar. E é que é uma ironia, né? Então, é uma coisa que entra justamente em contradição, né? Se a pessoa parar para pensar bem, né? Tipo assim, beleza, sexo só para reprodução. Então, a reprodução é o fator principal aqui. Mas aí eu tenho que casar para poder me reproduzir. Então, a reprodução já não é mais o principal papel aqui, né? Mas eu fiz sexo com camisinha e aí eu não fiz filho. Mas isso é um pecado, porque foi um ato em vão, né? Tem umas coisas que se entram em contradição, mas eu entendi o que o Pedro quis. Eu só quis dar uma ressalva aqui, que Sim, tipo sim. assim, né? Tem coisas que entram em contradição no mesmo argumento que eu tava acompanhando e realmente eu concordo com o Pedro, com o que o Pedro fala, assim. Sim, é porque assim, vamos pegar em contexto histórico. A camisinha é uma coisa muito recente, métodos contraceptivos, né? Então toda a mente humana, toda a sociedade humana foi moldada ao redor de um contexto em que isso não era uma possibilidade. Então a gente tá num novo momento da revolução sexual, né? Que aconteceu. Então, tipo, isso vai mudar, isso está mudando a dinâmica da evolução humana, aos poucos. Mas essa questão, ela era muito real, muito influente no passado. Então, quando ele coloca ali essa provocação de que deuses e deusas não são nada mais do que programas genéticos, é porque ele tá apresentando todo esse game de territorialidade genética. Então, tipo assim, os circuitos, de certa forma, eles representam essas batalhas, né? No primeiro, a batalha por sobrevivência, aí no segundo, a batalha territorial, no terceiro, a batalha territorial mental, de ideias, espaços, né, e tal, e aí você chega na disputa territorial genética, que é tipo assim, quais genes vão pra frente? Que no fim qual é o futuro da humanidade, enquanto espécie, né? Enquanto, tipo... E tem uma questão que eu acho que é interessante também nisso, que porque o Dark Knight falou, mas tem que reproduzir, mas tem que casar. Tem um motivo muito importante disso, para de casar, reproduzir só depois de casar, que é o quê? Assegurar ao homem que o filho seja dele. A Porque prole, no caso. não tinha o exame do ratinho antes. Então, qualquer um. O filho, a mulher sempre sabe que é dela. O homem não. O casamento é uma forma de garantir o homem, garantir, né, ao homem que o filho é dele. Sim, cara, ó, eu tô aqui com um capítulo aberto, né? Eu peguei uma frase aqui que explica bastante isso que a gente tá tratando agora. Que é o seguinte, ó. Os tabus mais idiotas e supersticiosos, né? Do ponto de vista racionalista, sempre tiveram alguma função quando inventados. Por exemplo, o tabu mais sem sentido, o elaborado não genético, incesto, no qual praticamente todos da tribo se tornam indisponíveis sexualmente para todos, e ele diz sem sentido nesse contexto, né? De tipo, imagina uma tribo primitiva, você quase não vê outro ser humano, quando você vê, todo mundo quer se matar. Então, tipo assim, alguém decide, não vamos mais nos relacionar entre nós mesmos. Tipo, cara, isso era basicamente suicídio ali, né? Em uma tribo isolada e pá. Só que por que aderia-se a esse tipo de norma? Aí vem a explicação. Praticamente todos da tribo se tornam indisponíveis sexualmente, obrigando a exogamia, casamento com alguém que não seja da tribo. Isso induz influências afetivas, ligações familiares com que não seja da tribo, entre tribos e reduz as guerras. Alguma coisa como essa primitiva exogamia sobreviveu até tempos bem recentes, no costume de casar com uma família no costume de casar uma família real com a outra. Então, tipo, entendeu? Você induz a política, você induz as relações
E também na questão do pool genético, né? A gente sabe atualmente que, tipo, você tem um grupo aqui fechado, você entra uma pessoa de fora, o lance da miscigenação, Brasil, né? Você cria pessoas mais fortes a doenças, né? Com qualidades mais diversas e tal. Então, assim, tem benefícios, né? Ó, ô Pedro, tu tá lendo de qual livro essas coisas? Do Ascensão de Prometeu. Tá, aí eu vou ler uma coisa do cyberxamanismo, que tem um capítulo aqui que fala sobre tabus, que é o que tu tá falando agora. Sim. E aí uma frase que encaixa perfeitamente isso com o que o Cinério também falou. Todos os sistemas de tabus se desenvolvem em cima do conceito de célula social de uma determinada sociedade. Assim, o tabu de sexo antes do casamento serve, ou servia, né, para proteger a unidade tribal dos judeus, por exemplo, ou seja, protegia os genes evitando a miscigenação e a consequente perda de identidade cultural. Que que combina, combina com o que a gente tá falando aqui. E o Sim, cyberxamanismo é que eu comecei a caçar aqui no livro do cyberxamanismo coisas que tem a ver com os circuitos, né? Então eu acho que essa parte tá condizente com o que a gente tá falando no Mas tem uma momento. coisa muito doida quando a gente pensa, né, então, nesse quarto circuito, que é essa seletividade do futuro, né? Então, se você só se reproduz quando casa, e para casar exige uma cerimônia formal, e essa cerimônia ela elege os indivíduos que estão dispostos a esse papel do casamento, então você começa a controlar uma série de variáveis para produzir indivíduos que de alguma forma eles têm mais chances de sobreviver do que um indivíduo concebido aleatoriamente, né? E aí vamos dizer assim, essa construção desses dogmas e desses tabus, de uma certa forma, é uma problemática no sentido de restringir a liberdade do indivíduo e da sociedade, e por outro lado, ela também é um recurso de refinamento ante as variáveis da vida. E aí o homem começa a brincar de ser Deus, não no sentido de que ele está definindo né, o destino de outros homens, mas no sentido de que ele começa a manipular as probabilidades da vida dele de forma que nenhum outro animal poderia, né? Então você não tem regras de casamento, né, em nenhuma outra espécie, né? Você não tem essa seletividade dos genes que vão, né, vir a frutificar, mas que a partir dessas construções sociais, dessas normas, é possível alcançar resultados diferentes dos que foram alcançados até aquele momento, né? Isso é muito doido. Aí eu faço uma provocação. Estamos falando sobre eugenia. Então. Qual que é a quarta dinâmica aí da cientologia? Só um pouquinho. Do quarto circuito? Quem traz essa palavra é um sulista. Coincidência? Tá, Que audácia é essa de calúnia? Tá prejudicando a imagem aí dos sulistas, cara. Eu já tô queimado na comunidade discordiana, né? Aí ele vem mais. Mas a quarta dinâmica aqui, ele fala sobre o impulso para a existência da, ou como, humanidade. Enquanto uma raça seria considerada uma terceira dinâmica, todas as raças seriam consideradas a quarta dinâmica. Essa pode ser chamada de dinâmica da humanidade. Isso é o que fala Achei muito gerador de lero-lero, cara. Calma. Mas eu acho legal também, uma coisa que a gente não mencionou, é que a cada capítulo o Robert Anton Wilson ele vai apresentando ideias de exercícios para você esticar a sua mente, né, a sua percepção. E aí eu tava aqui aberto os exercícios desse capítulo. Ele fala primeiro assim: tenta imaginar o seu primeiro orgasmo e tenta reviver ele, né, de forma bem vívida e tal. O que foi que te excitou? O que tava te dando ali, né? O que te levou ao orgasmo? E aí depois, logo em seguida, tenta chegar ao orgasmo através de algo que seja um completo tabu pra você. Tipo assim, tenta pegar uma parada, né, que você jamais faria e tenta curtir. E aí depois ele fala pra você tentar imaginar que você é um padre católico, né, um reverendo, e tenta explicar pra um homossexual imaginário por que a cunhagem sexual dele é errada, tá ligado? Tipo assim, ele te leva a um extremo ao outro. Ó, faça a parada mais liberal possível pra você, e aí depois tente falar como um conservador total, reacionário, tá ligado? Pra você ir, tipo, aos extremos total. É bem interessante. Eu acho que
na sessão de Prometheus que ele fala de você pegar, tipo, fica, tipo, um mês lendo só coisa, tipo, de extrema esquerda, depois um mês só de extrema direita, e depois, tipo, Tem. uma coisa mais centrão. Eu acho que era É bem lá no de interessante. linguagem, talvez, que tinha esses exercícios. Eu dei mole de não ir vendo conforme cada um. Mas assim, são muitos exercícios interessantes. Vale a pena o ouvinte procurar lá pra fazer. E o que é legal desse exercício é que ele vai calibrando os seus posicionamentos, né. E se você não tem posicionamento, se você nunca pensou sobre aquilo ali, ele vai te dando referências para você se, conectar. E aí, né, o ouvinte que ainda não leu o Ascensão de Prometeus, ele pode cair, né, no erro de achar que, né, eu sou uma pessoa isenta, né, ou então eu não vou, né, eu não tenho um posicionamento bem definido. Tem, né? E esse posicionamento, se ele não é bem definido consciente e voluntariamente, ele foi definido pelas cunhagens sociais. E isso vai ficar muito claro nesse primeiro circuito. Então, se você nunca fez uma reforma, né, íntima, intelectual, semântica, emocional e sexual, né, essa reforma não, essas cunhagens elas foram, né, impostas a você compulsoriamente. E aí isso é muito doido quando a gente pega aquelas pesquisas de termos de pesquisa em sites pornôs e como que essas tendências elas vão mudando de geração para geração e sazonalmente, né? E aí você fala assim, caramba, então uma série de obras de entretenimento inspiram uma série de fantasias e fetiches que não eram mapeadas previamente, mas que as pessoas vão incorporando isso dentro do repertório delas e compulsoriamente vão admitindo novas perspectivas, que, né, tá muito ligado com esse exercício que o Pedro acabou de ler, né, que o Robert Anderson propõe, no sentido de você, né, se excitar com algo completamente novo, mas da gente entender que nós todos estamos sendo assolados por uma linguagem semântica que ela começa a deixar de ser humana, né? Ela começa a ser super-humana, né? Ou no sentido de que a gente estava brincando aqui o tempo todo, né, da IA, né, e da máquina e etc e tal, em que momento que essa linguagem né, e essas heranças, né, linguísticas e simbólicas, elas vão deixar de ser né, da vanguarda da nossa própria humanidade e passar a ser uma coisa a mais gerada a partir né, de perspectivas que elas não são totalmente orgânicas, né? Então isso tudo é muito doido, né? Eu tô fazendo essas provocações justamente porque se a gente vai sair do quarto circuito agora e vai entrar no quinto circuito, né? Tem alguns autores que vão definir eles como um circuito pós-humano, né? No sentido de que se no quarto circuito toda a humanidade que já teve algum tipo de experiência sexual experimentou, o quinto circuito ele é muito mais restrito e, né, vão ter pessoas que estão ouvindo esse episódio que ainda não tiveram experiência de quinto circuito, né? E Uhum. aí vou deixar o Pedro então apresentar ele. Perfeito, cara. Só pra fechar essa parte dos 4 circuitos, eu acho interessante fazer essa marcação, porque, como você falou, é a metade, né, do caminho, e exatamente todas as experiências humanas, mundanas, estão ali nesses 4. Então, todos os games de sexualidade, poder, política, intelectual, etc., de debate de ideias, né, disputa territorial por ideias, tá tudo contido ali nesses primeiros 4 circuitos. Então, tem toda uma parte no próprio Sessão de Prometheus sobre lavagem cerebral, né? E como que. E aí, no caso, é um termo usado como, tipo, uma buzzword. Mas, na verdade, ele tá tratando disso que o Rod falou. Sobre como que a cultura e o mundo ao seu redor vai te colocando em caixinhas e te fazendo ver de uma forma, né? O mundo que não é sua própria. Então, assim, se você pegar, cara, atualmente com a internet, você tem uma gama vasta de ideias, de religiões, de culturas que você poderia se apropriar, e ainda assim, 99% das pessoas nasce e morre com o túnel de realidade, né, a visão de mundo dos pais ou do lugar onde ela nasceu. Então, assim, as pessoas, elas são extremamente condicionadas. Então, o tempo todo você tá sendo cunhado, pá, 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 você vai ver o mundo assim. E aí, se você não percebe esses mecanismos, né, e avança nos circuitos, você fica preso ali, sendo robotizado. Tipo, aí o termo seria esse, né? São robôs sociais. São pessoas que elas só estão executando o programa, mas elas não aprenderam a usar o hardware, né? Tipo, a alterar o hardware e usar o hardware para alterar o software, etc. Mas que aí entra a condição de que aquelas que querem, que têm consciência e sabem disso, elas querem sair daquele circuito e elas procuram maneira de sair, mas
A maioria nem sequer tem essa consciência e é o mundo delas e elas vivem naquele circuito como se aquilo ali é o normal também. Isso. Sim. E aí a gente chega no quinto circuito, que é o circuito neurosomático questão. holístico. Opa, só uma questão que Pode eu falar. acho que é interessante. No cyberxamanismo, daí eu acho que isso foi a adição do Pinheiro, eu acho que não tem no Robert Anton Wilson. Ele chama os 4 primeiros de cães de Pavlov, por dizer que essa coisa mais automática, mais impulso-resposta, e os 4 últimos ele chama de gatos de Schrödinger. Então Papo. Que faz bastante sentido nessa questão de ele faz essa transcendência, divisão. né? A trilogia Illuminatus se tornou um clássico cult, sendo pioneira em explorar temas como conspiração, manipulação governamental e sociedades secretas, e uma odisseia caótica repleta de filosofia, ocultismo, sátira e contracultura. Então, se você quer ter esse pequeno pedaço da nossa cultura moderna, apoie em catarse.me/Illuminatus e garanta as recompensas exclusivas e com desconto.